nas Nações Unidas por parte dos palestinos, fracassou a tentativa americana justamente de impedir que isso acontecesse ou que aconteça amanhã na ONU. O reconhecimento desse Estado independente. Afinal de contas, vocês se perguntam, que Estado palestino independente é esse? Nós preparamos uma série de mapas para ajudar você a entender o conflito, que é o mais longo da história contemporânea e também o mais difícil de ser resolvido. A gente começa com uma pequena viagem ao passado. Vamos levar vocês a mais ou menos, pouco mais de 100 anos atrás, quando toda a região do Oriente Médio pertencia ao Império Otomano. O Império Otomano, como vocês sabem, hoje a Turquia é um Estado sucessor muito mais reduzido. O que aconteceu na região da Palestina? Ela foi dada, a mesma região, a dois povos, aos judeus e aos árabes, através desse documento de 1917, é a Declaração Balfour, pode ser considerada a origem do conflito. Prosseguindo, vamos ao mapa de como era a ideia dos britânicos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial de partição de todo esse território. Essa área verde avança um pouquinho mais para cá, na verdade, e isso foi assim até a retirada dos britânicos, até depois da Segunda Guerra Mundial, depois da fundação das Nações Unidas, que fez uma proposta em 1947 de partilha, de partição. A área verde para os árabes, para os palestinos, a área azul para os israelenses. Os árabes nunca aceitaram, muito menos naquela época. É uma das origens da fundação do Estado israelense, a guerra de independência contra os árabes que não aceitaram essa partilha. 20 anos durou, até 1967, os territórios verdes ocupados por israelenses e os territórios azuis ocupados por árabes. Vem a Guerra dos 6 Dias, a famosa, e aí os israelenses ocupam vastas áreas. Esta que ficou em azul, para ficar um pouco mais claro para vocês, qual é a parte hoje mais contenciosa? É a chamada Cisjordânia. Aqui está o Rio Jordão, a Cisjordânia, em inglês West Bank, é a parte que os israelenses ainda mantêm como territórios ocupados. Qual é a situação atual, a partir da expansão dos assentamentos israelenses? São formações isoladas entre si, ocupadas pela Autoridade Nacional Palestina, que dificilmente levariam a um Estado viável, independente. Prosseguindo ainda, os israelenses constroem, ainda não terminou, um muro de segurança, que é a distância mais ou menos entre Rio e São Paulo, esse percurso, que separa e engloba boa parte desses territórios já praticamente anexados pelos israelenses. Como última contribuição para que vocês entendam o conflito, a situação de Jerusalém. Esta era em 1947, uma cidade dividida, o lado oriental árabe, o lado ocidental judeu, israelense. Hoje, praticamente esse lado verde não mais existe. Qualquer plano de paz tem de resolver 3 pontos que vêm de várias guerras anteriores. Nós teríamos aqui um breve resumo desses 3 pontos. O status de Jerusalém, que vocês acompanharam agora. A volta de refugiados palestinos, milhões de pessoas hoje. E as fronteiras e a reversão dos assentamentos. Nos últimos 30 anos, as negociações sempre foram diretas entre israelenses e palestinos, com um detalhe importante, mediação dos americanos. Agora, como nós começamos dizendo a vocês, indo à ONU, os palestinos deixaram os americanos de lado. É um gesto que nasceu tanto de desespero quanto de desesperança. Para ir à ONU pedir um Estado, os palestinos mudaram o jeito de pensar. Os atuais dirigentes deixaram de lado o levante armado, a insurreição e o terrorismo, com os quais sempre flertava o falecido líder Yasser Arafat. 2 moderados saíram dessa sombra de Arafat, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro Salam Fayyad. As 2 grandes facções rivais, Fatah e Hamas, chegaram a um precário tipo de entendimento que na prática significa admitir o direito de existência de Israel. Mas os palestinos cansaram-se mesmo de esperar que os Estados Unidos levem Israel a concessões substanciais. Chegaram à conclusão de que é pouco mais o que ainda podem perder e que o tempo e a expansão israelense na Cisjordânia trabalha contra eles. Agora, forte, próspero e democrático, o Estado de Israel soube impor seus termos nas últimas décadas, sempre, e é legítimo, em nome da própria segurança. Nos últimos anos, os eleitores israelenses deram aos políticos um claro mandato: nada ceder aos palestinos. A construção de um muro, chamado de barreira de segurança, deu até aqui à próspera sociedade israelense a ideia de que seria possível viver de costas para vizinhos hostis.
até mesmo ignorá-los. O atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é um linha dura que chegou ao poder defendendo que Jerusalém jamais será dividida. As fronteiras não voltarão atrás e eventuais negociações sempre ocorrerão a partir de uma posição de força. Bibi, como é conhecido, permitiu que seguissem adiante vários projetos de assentamentos em territórios ocupados, e as colônias são consideradas internacionalmente um dos principais obstáculos a qualquer entendimento com os palestinos. Na verdade, nos últimos 20 anos, nenhum governo israelense deixou de apoiar de alguma maneira a expansão dos assentamentos de colonos, especialmente na região de Jerusalém. Agora, tem um fato que vale a pena a gente ressaltar várias vezes. A ida dos palestinos à ONU, pela primeira vez nos últimos anos, tira os Estados Unidos diretamente desse papel de mediador das negociações e encosta na parede o presidente que foi eleito prometendo entendimento com o mundo islâmico e com o Oriente Médio. Se dependesse de palavras, Barack Obama seria um homem popular no Oriente Médio. Em um discurso na Universidade do Cairo, o presidente americano estendeu a mão ao mundo islâmico em geral e ao árabe em particular. Prometeu acabar com duas guerras, a do Afeganistão e especialmente a do Iraque, país árabe invadido pelos americanos. Mas, hoje, Obama é profundamente desprezado pelos árabes. É percebido como mais um presidente americano que não conseguiu impor-se aos israelenses. De fato, logo ao assumir, Obama pediu o congelamento das colônias israelenses em territórios ocupados, mas enfrentou a resistência do governo de Israel e cedeu. Agora, com a popularidade baixa em casa, a situação de Obama no Oriente Médio complicou-se ainda mais. A oposição republicana tornou-se mais próxima de Israel e acusa o presidente americano, o presidente que quis ser amigo de todos, de colocar em risco a segurança do principal aliado americano na região. Como vocês veem, é uma transformação rápida na situação do Oriente Médio. Agora é uma situação complicada que se tornou ainda mais imprevisível desde o começo deste ano, quando iniciou-se aquilo que todo mundo combinou chamar de Primavera Árabe. Os movimentos populares árabes derrubaram ditadores na Tunísia e no Egito. Provocaram uma guerra civil na Líbia. Encostaram na parede a ditadura da Síria, isolada até no mundo árabe. Mas também deram uma cara nova ao velho conflito árabe-israelense. Não são mais regimes autocráticos e ditatoriais que se declaram hostis a Israel, enquanto na prática entendiam-se com os israelenses. Os movimentos de jovens no mundo árabe não surgiram da oposição ou em desafio a Israel, mas colocam os novos governos sob forte pressão para abraçar genuinamente a causa palestina e encerrar a ocupação israelense. A Primavera Árabe já causou duas importantes mudanças na região. Deterioram bastante e de maneira rápida as relações de Israel com a Turquia e o Egito, dois dos 3 países com os quais os israelenses tinham relações normais no Oriente Médio. É importante a gente ressaltar também que não há possibilidade de um Estado palestino ser declarado neste momento. Os Estados Unidos já anunciaram um veto a qualquer tipo de resolução nesse sentido no Conselho de Segurança. A última vez em que houve avanços nos entendimentos entre israelenses e palestinos, isso foi logo depois da queda do Muro de Berlim. Já lá se vão mais de 20 anos. E naquela época, foi a época que acabou a rivalidade entre as superpotências de então. Agora nós temos o declínio relativo dos Estados Unidos, a Primavera Árabe. Talvez isso abra de novo uma janela de oportunidade. Talvez. Jogo rápido com a presidenta Dilma na ONU. Olá, sou a primeira mulher a abrir a Conferência Anual da ONU em toda a sua história. É brincadeira? Isso não é bolinho, não. Quantos anos tem a ONU? 70, 71? Já teve nesse mundo Indira Gandhi, Golda Meir, Margaret Thatcher, quantas mulheres fortes mandando ver em seus países, e aqui na ONU, nada. Só marmanjo. Pode. Pois bem, mais difícil do que uma mulher abrir a Conferência Anual da ONU, só a criação do Estado palestino, que também, desde que a ONU foi criada, se fala nisso e ainda não se fez. Como é que pode? Isso, como diz um apresentador de jornal lá da minha terra, é uma vergonha. E daqui a pouco a gente volta, como diz um outro. Okay.